eu sou a Larissa, da equipe Águia. Vou mostrar para vocês no que a equipe trabalhou nessas 2 últimas semanas. Foi criado um novo parâmetro na adequação da baixa de custo do produto. Toda vez que tiver um acordo de baixa de custo do produto, ele vai ter a opção de colocar sim ou não para fazer a baixa do custo. Então eu salvei aqui alguns exemplos e vai ficar assim. Quando o parâmetro tiver sim, ele vai baixar o custo, o custo comercial está no 94, ele vai baixar para 0,60, a mesma coisa aqui no contábil. E quando ele tiver com o parâmetro sim, não, ele vai manter o que estava anteriormente. Por regra, vai subir para todos os clientes como sim, e aí eles vão ter a opção de alterar se eles querem trabalhar como sim ou como não. Aí outra alteração que nós fizemos foi lá na aba de observações da escrita fiscal. Hoje o usuário já tem a possibilidade de editar os valores e além de trazer o valor do IPI também nessa aba observação. Então, se tiver uma diferença de centavos, ele pode acessar essa aba observação e fazer a alteração de acordo com o que ele deseja. Aí também nós disponibilizamos um novo parâmetro nas notas fiscais de pedido bonificado altera custo. Para quê? Para que o usuário possa selecionar se ele vai querer que altere o custo contábil ou não. Aí eu vou mostrar aqui como que ficou. Nesse caso, foi uma compra bonificada, altera custo. Ele manteve o saldo contábil do jeito que estava no período anterior. Aí aqui é a contabilização dele, ele vai manter o débito na conta do estoque e vai acreditar a conta de receita, como já é feito hoje. Aí aqui no parâmetro sim, ele vai fazer a alteração da quantidade, porque houve uma compra bonificada, ele vai alterar a quantidade e o saldo ele vai trazer como zero porque houve uma perda anteriormente e ele vai trazer como zero. Aí na contabilização, ele não vai mais gerar o débito na conta de estoque e o crédito na conta de receita, desculpa. Ele vai trazer só o acordo, porque já estava parametrizado que ele deveria gerar provisão, e a receita financeira, que também é um novo parâmetro que nós criamos, que agora nesse tipo de pedido bonificado, ele vai gerar as receitas financeiras se ele quiser. Aí o parâmetro novo que nós criamos foi esse daqui. Ele pode selecionar se vai gerar ou não o PIS e COFINS e colocar o CST que vai ser gerado. Essas foram as modificações que nós fizemos nessas 2 últimas semanas. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Adriano, vou apresentar as novidades desenvolvidas no sistema Busoft RP nos últimos 15 dias. A primeira tarefa que eu vou mostrar para vocês, eu vou dar um overview por cima do que foi desenvolvido, que foi o inventário de terceiros com endereçamento logístico. Qual que é o objetivo? O objetivo é facilitar a contagem desses produtos no inventário logístico, de forma a deixar ele mais eficaz. Que hoje tem clientes que já trabalharam, que fizeram a parte de endereçamento, colocaram os pares de data de validade, e com o inventário ele vai conseguir manter ou até mesmo melhorar esse tipo de endereçamento. Então aqui eu explico mais ou menos imagina que cada endereço logístico eu tenho um endereço logístico, cada endereço logístico vai ser gerado por um lote. O que é isso? Imagina que dentro do seu galpão eu tenho esses endereços logísticos e cada prédio cada bloco desse aqui representa um endereço logístico. Então eu tenho esse bloco aqui que tem 4 produtos. Quando eu crio o inventário, cada bloco desse vai ser representado por um lote. Tá aí tranquilo? Então aqui vai ter, no RP, eu vou ter a nova opção, dentro do inventário de operador logístico, eu vou ter a opção geral com endereço logístico, então essa é a opção que ele tem que usar na hora que ele for criar esse tipo de inventário. No mobile ou no PDA, ele vai ter uma nova opção, que como que é feita? A auditoria desse tipo de inventário vai ser feita através desse módulo, e não pelo módulo normal que hoje já tem, que é a consulta de inventários. Então ele vai vir aqui em logística, auditoria de inventário de operador logístico. Aí ele vai ter essa tela aqui, que ele vai poder listar o operador logístico. Clicando em buscar, ele vai trazer os inventários em aberto. Entrando dentro do inventário, como expliquei anteriormente, a diferença desse tipo de inventário para o inventário que já existe hoje, no inventário que existe hoje eu conto o produto dentro de um lote, que a loja faz isso manualmente, determinar esse endereço aqui representa o lote XPTO. Nesse inventário, cada endereço vai ser o próprio endereçamento logístico dele. Então eu não preciso fazer esse trabalho de endereçar no dia anterior, colocar a etiquetinha para poder contar. Eu conto o próprio endereço.
Então aqui na tela do inventário, essa vai ser a visão dele. Eu não preciso mais informar o número do lote, eu informo o número do endereço, o local de estoque, uma área, uma rua, uma coluna. Consigo trazer todos os endereços dele. Quando eu entrar dentro de um endereço logístico, eu estou lá no operador logístico, quando tem aquele endereço lá que eu mostrei para vocês que tinha 4 produtos, eu vou poder ter, então eu estou dentro desse endereço logístico e passando o código do produto eu consigo ver as informações dele, que é quantidade, pallet, posso criar um novo, ou pode vir o pallet preenchido e data de validade. Esse aqui é só um overview do que tem bem mais coisas do que isso, mas para não estender muito, basicamente foi isso que a gente fez. A outra tarefa é a pré-transferência multiloja. Qual que é a ideia? A ideia é que o usuário consiga fazer uma pré-transferência para várias lojas ao mesmo tempo. Hoje ele sempre faz de uma loja para outra e além disso ele poder incluir nessas pré-transferências caixas. Então essa vai ser a opção, ele vai acessar o menu, quando ele clicar em incluir, essa vai ser a mudança. Eu vou ter uma loja origem para N destinos. Então eu vou poder colocar essas lojas de destinos. Quando eu clicar em prosseguir, o próximo passo é adicionar os produtos. Então, havia essa busca rápida aqui. E como eu tinha explicado antes, eu vou poder trazer, além do produto unitário, eu posso trazer as caixas dele e selecionar essas caixas. Depois que eu selecionei os itens e coloquei na minha pré-transferência, eu posso preencher as quantidades. Então vai ficar bem parecido com um pedido de compra, onde eu tenho o meu estoque disponível na minha loja origem, o estoque disponível das destinos, se tivesse, a venda média diária também, para poder ajudar ao preenchimento aqui das quantidades. Depois que eu preenchi as quantidades, aqui vai ser a geração, então eu posso editar as prévias, depois que eu gerei a pré-transferência, eu posso editar as prévias não faturadas, alterando a quantidade, e também posso faturar. Clicando em faturar, tem duas novas opções também. Além da exportação em PDF, que já existia, eu posso exportar em Excel também. Depois que eu faturar esse item, então aquela linha que estava como faturar, igual essa linha de baixo aqui, passa a ser já faturado, então mudei o status dessa linha, e eu tenho um link aqui para nota fiscal. A outra melhoria que a gente fez foi na transferência e venda entre lojas. Quando eu escolho uma nota de origem, que é essa opção aqui, vai ter uma nova opção que não dá para ver muito aqui, que é um checkbox que é preencher as quantidades a partir da nota fiscal de origem. O que significa isso? Quando eu busco aqui, eu trago a nota fiscal, trago os produtos, agora eu vou trazer também as quantidades. E quando esse checkbox estiver selecionado, ao confirmar, as quantidades da transferência que eu estou querendo executar vão respeitar as mesmas quantidades da nota fiscal de origem. Então, por exemplo, se eu selecionar esse produto aqui, na minha transferência vai ser 3.000 produtos. Pulei. Aqui no módulo de remessas e armazenagem de terceiro, na opção de fornecedor a gente vai poder também trazer lojas, para poder facilitar a operação quando é transferência entre lojas, que o usuário quer enviar uma remessa para armazenar no terceiro, mas fez através de uma transferência entre lojas anteriormente. No modo de emissão fiscal de saída, que é aquela modo de simples remessa, saída e inicialização, quando o produto for de peso variável, o usuário vai poder conseguir colocar também aqui, digitar as casas decimais. Então 12 quilos, quero mandar 12,650, vou conseguir digitar isso. E quando for produto unitário, é só unitário mesmo. E aqui são outras melhorias que a gente fez algumas melhorias na análise do inventário, para facilitar o usuário conseguir analisar, que o usuário, para poder analisar, dependendo do tamanho do inventário, ele deve reduzir a 4 minutos, 5 minutos. Isso reduzir para 45 segundos. Isso no maior dos casos, então vai facilitar pra caramba. A gente implementou o processamento da leitura Z virtual do PDV SAT da Xantos e desenvolveu a nova exportação do REGIS desse departamento. Alguma dúvida? Não? Então é isso. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Gleice, sou da equipe Taurus. Eu vou apresentar as melhorias feitas no módulo financeiro nos últimos 15 dias. A gente incluiu algumas mensagens na tela de estorno de borderô de cheque. Existem alguns casos que o botão do estorno de borderô ele fica oculto. Só que antes a gente não exibia nenhuma mensagem, então isso às vezes confundia o usuário porque ele não entendia porque ele não poderia estornar aquele borderô. Então agora a gente incluiu essas mensagens para ele saber o porquê ele não pode estornar e também para ele saber o que ele precisa fazer se ele realmente precisar estornar aquele borderô. Então as condições que não permitem o estorno no caso são quando o movimento bancário do depósito já foi conciliado, quando o cheque ou o borderô já está associado a uma guia de carro forte ou quando o borderô já foi estornado. Então a gente exibe a mensagem agora na tela e aí fica mais claro para o usuário o que está acontecendo, por que ele não pode estornar. A gente também implementou o cancelamento de agendamentos de duplicatas de cobrança via EDI. A gente não tinha essa opção antes.
Então agora ele vai poder fazer o cancelamento. Lembrando que para ele cancelar um agendamento, ele precisa que o estado esteja pelo menos como confirmado pelo banco. Ele não pode fazer o cancelamento quando está em transição do arquivo entre a van, capturar o arquivo no nosso sistema e levar até o banco. Então, ele precisa estar confirmado pelo banco, já chegou no banco. E lembrando que isso também não cancela o agendamento no banco, né? O cliente tem que fazer o cancelamento no banco também. A gente incluiu também novos filtros nas telas de consulta de duplicatas canceladas, tanto para pagamento quanto para recebimento. Antes a gente só tinha esses filtros de cima, de rede, de loja e de data, mas a gente também não deixava claro se essa data era de vencimento ou se era de emissão. Isso gerava muito problema quando o usuário precisava consultar uma duplicata específica que tinha sido cancelada. Principalmente em caso de duplicata cancelada por agrupamento, que ele precisa às vezes ver a duplicata de origem de novo. Então ficava muito difícil porque ele não tinha esses filtros. Então agora a gente colocou o filtro de número da duplicata, número do documento e por favorecido para poder facilitar a busca do usuário. No módulo de DP, a gente colocou um parâmetro, porque funciona assim. Quando a gente inclui um cálculo de folha de pagamento, os funcionários que ele permite incluir um holerite são os funcionários da loja de registro, como funcionava antes. Só que tem alguns casos, principalmente quando é matriz e filial, que é legalmente permitido que a loja transfira um funcionário de uma loja para outra sem precisar dar baixa na carteira, sem precisar mandar aquele funcionário embora da loja matriz para ser contratado pela outra loja. Só que aí ele fica com a loja de registro como uma loja e a loja de efetiva é diferente. E aí nesse caso ele não aparecia na folha de pagamento, porque a gente só buscava os funcionários da loja de registro. Então agora a gente colocou esse parâmetro, porque ele tem casos de clientes que fazem o pagamento pela loja efetiva e tem casos que o holerite vai para a loja de registro e a despesa fica na loja de registro. Então a gente permite que ele escolha agora. Isso não vai afetar quando o funcionário é registrado e efetivo na mesma loja, né, ele vai continuar aparecendo normal, só realmente nos casos que for diferente que a gente deixa essa opção para ele conseguir escolher. E pensando nisso, a gente também incluiu um filtro na aba de funcionário dentro do cadastro da loja, que antes ele também só listava os funcionários que eram registrados. Então agora a gente deixou a opção para ele pesquisar pela loja de registro, só os funcionários registrados nessa loja, só os funcionários efetivos dessa loja, ou todos os funcionários que sejam associados a essa loja de alguma forma. Alguma dúvida? É isso então, obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou apresentar para vocês as melhorias que nós trabalhamos nesses últimos 15 dias do módulo de vendas. Nós fizemos para os pedidos de força de vendas a opção para enviar por e-mail. Então nós temos a opção de impressão e incluímos a opção de enviar por e-mail. Então abrirá essa telinha, esse pop-upzinho, e serão listados os e-mails dos clientes do pedido, que pode ter mais de um cliente dentro de um pedido, dependendo do grupo econômico. Dentro do cadastro da tabela, nós colocamos a opção de você vincular o grupo econômico. Então, para ficar mais fácil na hora de fazer o vínculo entre a tabela e os grupos, nós colocamos uma aba grupos econômicos e listamos quais são os grupos daquela tabela. Aí é mais fácil até para o usuário na hora de vincular. Aí listamos todos os grupos, ele vincula para qual grupo que ele quer, ao invés de ir lá no cadastro do grupo e vincular as tabelas, para agilizar também o lado do cadastro. Para a frente de caixa KW Informática, a gente fez uma alteração para, quando precisar fazer um cadastro de recebimento, ele escolher qual que é o tipo, dependendo do código da função do registro da frente de caixa. Antes nós tínhamos só para frente de caixas antes, a gente habilitou também para KW Informática. Então fica a critério da loja cadastrar a melhor forma possível, se é serviço ou fatura, e ele escolhe qual que é o mais correto para eles. Na tela de geração de produção, nós fizemos uma alteração no layout dela, já está com as melhorias do layout novo, incluímos o saldo de estoque, que não tínhamos antes, e foi criada uma nova permissão. Antes o usuário poderia alterar aquela matéria-prima sem ter um critério. Então a gente criou uma permissão, se ele tiver a permissão ele pode alterar, senão fica bloqueado. Nós estávamos com um problema com alguns clientes. É isso, pessoal.